Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário do dia. Meu nome é Professor Jorge e hoje vamos falar sobre fatoração. Bom, quando eu falo de fatoração, exatamente vamos falar de decomposição em fatores primos. Então, sempre é bom relembrar o seguinte: o que é um número primo? Bom, só para relembrar, é uma família de números naturais divisíveis somente por dois divisores, o número um e ele mesmo. Bom, mas o que isso significa? Vamos pensar no número 2. O 2, por exemplo, ele é divisível por um, porque 2 dividido por um é 2, e 2 dividido por 2 é um. Quer dizer que o 2 é um número primo. Quer dizer que dividido é divisível por um e por ele mesmo. Nesse caso, o 2. 2 dividido por um, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 2 é um número primo. A mesma coisa vale para o 3. O 3 ele é divisível por um, que é igual a 3, e também é divisível por 3, que é igual a 1. Então, 3 também é um número primo. Já o 6 não é. Por quê? O 6 ele é divisível por um. 6 dividido por um é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, ele é divisível aqui por 6 números. 1, 2, 3 e 6. Então, o 6 não é um número primo. Então, geralmente, quando eu faço uma fatoração de um número, eu faço em fatores primos. Então, agora, quando eu falo de número primo, aqui é um exemplo, eu tenho uma tabela do 1 até o 200 aqui, de números primos. Quer dizer que o 2 é divisível por um e por ele mesmo. O 3 também, divisível por um e por ele mesmo. A mesma coisa vale aqui para o 197. Ele é divisível por um e por ele mesmo. E não é divisível por outros números, além de um e ele mesmo. Interessante, se a gente olhar aqui de um até 200, o 2 é o único número par que é primo. Por quê? Porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Então, nesse caso, o único número primo que é par é o 2. Porque 14, por exemplo, ele é divisível por um, por 2, por 7 e também por 14. Então, nesse caso, ele não vai ser um, um número primo. É lógico, tem mais números primos. Aqui eu coloquei até 200. Bom, então agora vamos para a fatoração. O que é decomposição em fatores primos? Exemplo, aqui eu tenho um produto, 3 vezes 2 igual a 6. Quer dizer que aqui o 6 ele pode ser decomposto num produto de dois números primos. Nesse caso, o 3 aqui é um fator dessa decomposição e o 2 também é um fator dessa decomposição. Quer dizer que 3 vezes 2 igual a 6. Quer dizer que eu tenho aqui um número primo multiplicado por outro número primo, e aqui o valor 6. Quer dizer que eu vou decompor o 6 em números primos. Então, para a gente começar a treinar, eu quero saber o seguinte: quais são os meus primos que eu posso usar para fazer a decomposição, por exemplo, do número 300? Então, eu sei o seguinte, que 300 é um número par. Então, o primeiro número primo que eu vou usar para fazer a decomposição em fatores primos, ou a fatoração, vai ser 2. Quer dizer que 300 é um número par. Então, de cara, eu sei que o primeiro número primo aqui vai ser 2. Bom,
E eu sei que 300 dividido por 2 é igual a 150. Mas olha só que interessante, 150 ainda é um número par. Então eu continuo fazendo a decomposição ou fatoração usando 2. Quer dizer que 150 dividido por 2. Bom, e eu sei o seguinte, que 150 dividido por 2 é igual a 75. Bom, agora eu tenho que pensar o seguinte, qual seria o próximo número primo que eu usaria aqui? O 75 é um número ímpar. Então aqui o número primo 2 ele não vai ser mais utilizado aqui. Então qual seria o próximo eh, número primo que eu usaria? Um macete é você pegar aqui o 7 mais 5 igual a 12. 12 é divisível por 3. Então vamos testar o 3 como o próximo número primo que eu vou usar nessa decomposição? Sim, vamos testar o 3. O que acontece? 75 dividido por 3. Quando eu faço essa divisão, eu vou começar o seguinte: qual o número que vezes 3 é mais próximo de 7? É o 6. Então, 2 vezes 3, 6. Subtraio aqui, 7 menos 6, 1. Desço o 5 ao lado do 1, 15 dividido por 3, 5. 3 vezes 5, 15. Subtrai aqui 15 menos 15 igual a 0. Quer dizer que aqui eu comprovei que 75 é divisível por 3, porque não deixa resto aqui. Não vai ter número quebrado. Então, eu continuo fazendo a decomposição em fatores primos. E eu sei que 25 é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. E 5, obviamente, é um número primo. É divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, aqui eu fiz a fatoração ou decomposição em fatores primos. Então, eu sei o seguinte, que o 300 ele é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Quer dizer que tudo isso aqui é uma decomposição em fatores primos de 300 ou uma fatoração. Quer dizer que eu fiz a decomposição em fatores primos. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, eu vou ter quem? 300. Bom, e se eu quiser fazer a fatoração de 338? A mesma coisa. Eu sei que aqui termina em 8. Então, 338 é um número par. Então, o primeiro número primo que eu vou utilizar é o número 2. Então, quando eu faço essa divisão, eu sei o seguinte, que 338 dividido por 2 é igual a 169. Bom, e 169 não é um número primo. Até aqui, ele não é um número primo. Então, ele é divisível por algum número. Então, voltando aqui no 338, qual seria o próximo número primo que eu vou usar? Bom, vamos testar o 3. Olha só que interessante. Quando eu divido 169 por 3, eu vou ter o quê? 53,3. Se tem esse vírgula 3 aqui, não é um número inteiro, é um número quebrado. Então, eu posso dividir 169 por 3? Eu posso, tem uma resposta. Mas eu quero aqui um número que seja divisível, que dê um valor inteiro.
E 53,3 não é um valor inteiro, é um número quebrado. Então, nesse caso, o próximo número primo que eu usaria aqui não seria 3. E se eu usar o 5? O 5 eu já descarto, porque geralmente números divisíveis por 5 terminam em 0 ou 5. E 9 não é divisível por 5. Então, se eu testar, por exemplo, o 7, que é o próximo número primo, também não vai dar certo, porque 169 dividido por 7 é igual a 24,1. Então, esquece esse aqui. Então, qual seria o próximo número primo depois desse? Seria o 11. Mas olha só, quando eu divido 169 por 11, o que eu tenho? 15,4. Então, 11 também não é. E olha só, o próximo número primo é o número 13. E quando eu divido 169 por 13, o valor é 13, o valor inteiro. Quer dizer que 13 vezes 13 é igual a 169. Quer dizer que o próximo número primo que eu vou colocar aqui é o 13. E lógico, como 169 dividido por 13 é igual a 13, quer dizer que o próximo número primo vai ser o 13 de novo. E 13 dividido por 13 vai ser igual a 1. Então, aqui eu fiz a decomposição do número 338 em fatores primos. Então, eu sei o seguinte, que 338 é igual, ou é a mesma coisa que 2 vezes 13 vezes 13. Então, eu tenho aqui que essa é a decomposição em fatores primos do número 338. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Deixem o seu like, o seu dislike, o seu comentário e muito obrigado pela atenção.